como diz Maurício Crispim, onde dois ou mais estiverem juntos, eu mandarei. Né? Sempre tem que ter um querendo mandar quando está dois ou mais juntos. Por quê? A chaga nossa. E daí o Espiritismo diz o quê? Orgulho e egoísmo, duas chagas. Como que a gente vence o egoísmo? Caridade. Fora da caridade não há salvação. E o orgulho, ela se divide em tantas facetas que cada reencarnação, se a gente trabalhar uma faceta, a gente já vai estar fazendo muita coisa, né? Nós vamos ver aí a intolerância de todos os seus formatos, a rigidez, o autoritarismo, a teimosia. Aí vamos ver a outra faceta do poder, a imprudência, a ansiedade, o perfeccionismo. Vamos ver a faceta da vaidade, da megalomania, da presunção. Vamos ver a faceta da disputa, da competição, da comparação. Tudo isso aí é manifestação sutil do orgulho e da arrogância. Eu não vou nem tirar o foco aí para você, em cima da sua fala, você já trazer para esse exemplo que a gente trouxe lá do Gabriel, que é o rapaz que se perdeu no buraco. Você falava de carreira solo. Os dois que foram para a esquerda fizeram um convite. Vamos por aqui. Por quê? O que ele disse? Ó, se estivermos nós juntos, igual os porcos espinhos. Os porcos espinhos mas estão juntos para combater o frio, embora eles não vão se movimentar. Então, a chance desses três sobreviver é maior do que um só. Nesse que escolheu a carreira solo. Em decorrência da escolha dele, quando ele foi para a direita e caiu no buraco, ele teve o sofrimento porque ele caiu no buraco, Brandinho. Excelente. Ele teve um momento de oração na hora que ele precisou se conectar. Pronto, aí você voltou para os anjos decaídos, que é a consciência, o diálogo com essa consciência, né? Diante da consciência, ou seja, da submissão, que eu nada sou ainda, né? Ele vai ver ali o que ele aprendeu, ali ele caiu em si. Quando ele for convidado novamente para escolher, ao invés de ir para a carreira solo, ir com a possibilidade de pessoas para que ajudem ele nessa caminhada coletiva, são 3 indivíduos, que são individuais pelo próprio nome, mas que estão na coletividade. Então, coletividade, para chegar na totalidade. Que é o Porto Seguro. Eles querem chegar no cerne, lá no chão, sair da altura ali do perigo e ir para o Porto Seguro, que é ali. Então, para você falar, Rose, a questão do livre-arbítrio, olha o reflexo do livre-arbítrio que você traz. Sim, ele tem a escolha. Essa escolha nos dá também a necessidade de sermos adultos o suficientes para suportarmos as consequências das escolhas. Então, é permitido escolher e é permitido e devido ter as consequências, bônus e ônus. E é claro que se ele tivesse a tranquilidade de seguir junto, mesmo ele considerando que a caminhada ia ser infrutífera, vamos junto, tá em passeio, tá em excursão, em aprendizagem. De repente, os 3 juntos viram que não era por ali, então bora voltar para o outro caminho. Mas aquele que está tranquilo, ele fica tranquilo até em seguir para mostrar para o outro que não é aquele caminho. Ele aguarda que o outro perceba. Mas quando a gente se divide, nós enfraquecemos. E outra, quando nós nos dividimos por dentro, porque muitas vezes nós próprios vamos estar em dúvida, porque a matéria, às vezes, por exemplo, materialismo, espiritualismo, às vezes a gente vai ficar em dúvida, é como a mente semi-acordada, ora eu estou de olho aberto, ora de olho fechado, até no chorar. A gente vê na prática clínica da psicologia, muitas vezes a dor faz a pessoa chorar. E no set terapêutico a pessoa é permitido chorar, independente da idade, do corpo, do gênero,
ele pode chorar livre, mas tem a forma de chorar que a gente já vai percebendo a linguagem corporal. Tem aquele que chora e tampa os olhos assim, e fecha os olhos. E tem aquele que chora e os olhos estão abertos. Tem uma diferença. Aquele que chora com os olhos fechados não quer ver a solução. Ele nem sabe que não quer ver, mas o corpo está falando que ele não quer ver a solução. O outro que chora com o olho aberto, ele está sofrendo, ele está sendo desafiado, mas ele está buscando a solução. Então tem uma diferença. É para a gente manter os olhos abertos. É para a gente querer a transformação. A nossa, não é a do outro, é a nossa. A do outro, nós vamos felicitar se o outro transforma. Se formos todos juntos transformados, vai ser uma maravilha. Mas se eu fico inquieta com a transformação do outro, eu já deixei de focar a minha caminhada. Então, é para a gente pôr a máscara em nós primeiro, para depois ajudar a colocar a máscara no outro. Não é? Perfeito, Rose. Perfeito. Você falou, estava observando você. Todos nós estamos assim. Nós estamos sempre intuídos no que a gente vai falando. E quando você estava verbalizando, que você trouxe uma carga emocional na sua fala, a gente vê que é importante a gente estar aberto para os amigos que estão sempre nos instruindo, não cerceando o nosso livre-arbítrio, mas a gente tem que aproveitar as intuições daquilo que a gente fala. Você estava falando e observando a sua expressão facial, porque você traz algo que você acredita. É aquilo que você tem no frigir dos ovos, propriedade. Obrigado, Rosiane Massariol. Gente. Mas aqui... hoje eu tenho um motivo para estar mais feliz, né, do que outros dias. Por isso que o olho está brilhando. Porque hoje é dia da avó. Oh, e eu sou avó esse Cecília, ano. eu vou Cecília. Você também é avó e Cecília também. Parabéns às Cecílias, o nome mais escolhido no ano de 2024. Você sabia disso? No mundo, Cecília. Olha que coisa interessante. Que tem uma simbologia daquela que quer ver, alguma coisa assim. Tem um negócio aí de... o nome significa alguma coisa ligada à vista. Pronto, então aquele que quer ver. Então vocês querem ver comigo justamente o que é que aconteceu. Para poder a gente entrar já mergulhando nesse convite, essas palavras-chave que chegam. Aliás, antes de eu voltar nessa palavra, eu queria pedir licença a vocês aqui. Já comecei com a minha amiga Rose. A gente sempre é grato aqui a Cláudio Pena e vamos ser sempre gratos a Cláudio Pena. Sim. Né? A gente tem esse programa espírita graças a Cláudio Pena e graças a Birinha. Um ao lado do outro. Eu gosto dessa colocação. Uma mulher, sempre ao lado de um homem, tem uma excelente mulher. E sempre ao lado de uma excelente mulher tem um excelente homem. Então nós estamos a caminho nessa coletividade que o Rose trouxe aí. Então, gente, vocês observam que a gente não para aqui, a gente pega no gogó e vai fazendo o programa apenas para trazer as mensagens aqui do movimento espírita, para dar um abraço ao outro. Por exemplo, a Ana Meire, Terra Brasília, que esteve aqui conosco semana passada e está aqui. Ao meu amigo aqui, que há 3 anos que eu falo para a Rose que o nome dele é Vascaíno e ela dá a mesma risada de sempre. Como é que tá o seu Vasco? Vai jogar hoje? Ele Vascaíno ou ele tá melhor? Nosso amigo Mário. Ele tá lá nas terras do Atlético e do Cruzeiro, não? Nas Minas Gerais? Nas Minas. Gente, então, o que é que acontece? A gente vai passar para vocês agora. A gente vai inserir, porque a gente precisa, agradecendo aqui a Cláudio Pena, a gente precisa, nesse espaço que a gente usa aqui há 11 anos e meio, nós somos convidados agora para colaborar e valorizar aqui monetariamente esse espaço que a gente utiliza. E eu vou usar sempre, e Rose e todos vocês vão usar sempre para a gratidão. Então nós vamos ter agora alguns colaboradores no programa Conhecer, que vão fazer parte da nossa programação, porque em contrapartida
nós vamos anunciar esses amigos, colaboradores do movimento espírita, né? Para que a gente continue veiculando e trazendo essa alegria que vocês trazem aqui, ó. E divulgando essa E doutrina. divulgando a doutrina espírita. Então, pessoas que vão se comprometer e a gente vai, de uma forma aqui, contribuir e ajudar o nosso amigo Cláudio Pena aqui na 93 e toda essa equipe. Então, a gente é extremamente grato. É um processo de transição que ele vai passar quase imperceptível do ponto de vista da gratidão. A gente não tem nem o que falar aqui sobre o ponto de vista da gratidão, mas nós vamos inserir de uma forma natural, sem uma gravação aqui parada. De vez em quando o Rose vai falar do patrocinador ABC, com esse fim propício de contribuir para esse pagamento. Então a gente não vai aqui, vamos colocar um bocado de patrocínio. Não, nós vamos colocar o que for suficiente para a gente manter esse programa aqui, Rosiane Massariol. Isso é muito bom quando nós temos avanços, né? Quando a gente chega em um determinado patamar é de escada. Então você sobe o degrau, chega em patamar e aí a escada te leva a um outro patamar. E você, de uma certa forma, sai de um movimento que está ali seguro, acostumado, para um outro movimento que é desconhecido e que é novo, e por ser novo, é repleto de aprendizagens. E é muito bom quando a gente tem oportunidade de experienciar novas situações, novos movimentos, porque é isso que faz a palavra crescimento. Da infância, do bebê que nasce a toda a trajetória de um ser humano, muitas fases vão sendo passadas e todas levam à próxima fase, que sempre tem crescimento junto. Com certeza. E aqui, já que a gente tem essa autorização, eu vou trazer o nome de algumas pessoas que vão estar aqui colaborando juntamente com esse programa, colaborando com esse programa de uma forma, após diálogo, de uma forma brilhante. A gente agradece sempre a esse. São pessoas, por exemplo, espiritualistas. O que é espiritualista, Rose? Espiritualista, toda pessoa que acredita e vivencia a certeza que nós não somos só matéria. Então, o materialista, para ele, tudo acaba com o evento morte. Se eu me visse só como materialista, eu pensaria talvez assim, para que eu vou estudar? Para que eu vou ser do bem? Para que eu vou fazer o bem se tudo vai acabar quando eu morrer? Então, o materialismo é tudo voltado apenas para a matéria. O espiritualista, ele vai dar lugar que existe algo além da matéria. Ok, algo além da matéria. Então, todo espírita é um espiritualista, porém, nem todo espiritualista é um espírita. Então, algumas pessoas que estão aqui. Nós vamos falar aqui do nosso amigo Alain, do Cimentão. Foi lançada a proposta para ele, ele aceitou, vai ajudar-nos nessa proposição. Nós vamos falar aqui também do nosso amigo Danilo, lá da Pedreira Lagoinhas. Ele vai estar presente conosco aqui também, trazendo a colaboração e a gente divulgando o produto dele. Ele confiou no nosso espaço, na nossa divulgação, nas pessoas que nos seguem, nossa proposta sobretudo. Nós vamos falar com uma pessoa espiritualista também, que é a nossa amiga Ludmila Ficina. A gente agradeceu e ela está sempre falando dessa questão espiritualista dela, uma pessoa de muita fé e uma pessoa fé com obras. Aí eu sou muito grato a Ludmila pela sua postura enquanto cidadã, enquanto pessoa pública. Nós vamos também falar com uma pessoa também, Radiovaldo Costa, também se predispôs a ajudar-nos aqui. Eu falei ele qual era o nosso... Ele é da Igreja Católica, mas ele também é uma pessoa que, mediante... Olha que coisa importante, Brandino, que a gente fala aqui. Porque a gente fala do Espiritismo de uma forma de englobar todas as questões sociais, as questões de saúde, não é?
Então as pessoas assistem e confiam no nosso trabalho. Quando você fala em um convite à tranquilidade, o que você traz vai contribuir de uma forma tranquila, desde o agnóstico ateu ao mais ferrenho espiritualista. Não é? Sim. Então as pessoas confiaram, estão confiando no nosso trabalho, e Cláudio Pena também confiou, me conversou sobre a proposta, e eu estou confirmando com ele, deixei já tudo apalavrado e a gente vai agora fechar e a gente vai falar desses amigos que estão se predispondo a nos ajudar e a gente continuar com esse programa aqui no ar, indo já para o 12º ano e agradecendo a luz, a espiritualidade por nos permitir ficarmos aqui falando sobre a doutrina que tem Jesus para se guiar, Kardec base do fundamento e a caridade como pilar. É isso que está posto. Muito Rose, bem, Rose, Salles. você falou uma coisa aqui e eu vou jogar logo para Brandina, que Brandina é... Joga, ping-pong. Você falou aqui, Rose, que você encontrou alguém que disse que viu o vulto. Não pela terceira A pessoa me mandou o WhatsApp, O toda WhatsApp. assustada. toda assustada. E aí viu. Como essa pessoa, existem milhares e milhares de outras. A gente tem também, inclusive a gente vai trazer para falar aqui depois, pessoas ligadas aos transtornos que estão aí colocados, que muitas vezes são pesquisados e não são encontrados esses transtornos do ponto de vista físico. Mas, Brandina, e aí? A pessoa disse que viu o vulto, eu vi passar aqui, não precisa, não estou louca, diz assim, né? Eu vi, só que eu não quero ver isso. A pessoa não quer ver. E sentiu arrepio, sentiu medo. Pronto. Né? E viu mais de uma vez no mesmo dia e já tinha visto outras vezes. Então o que você está falando aqui são as formas de identificação, vamos colocar aqui, entre parênteses, a grosso modo, Vou até pegar a mensagem Né? para ver fidedigna. a grosso modo, Brandina, dos sintomas da mediunidade. Ela disse que eu estou vendo vultos. Rose disse que ela sentiu arrepios, não é? Senti medo do desconhecido, porque a gente está aqui. Quem não está vendo o espírito aqui e vi pela primeira vez, vai sentir medo, porque é a primeira vez que estou vendo, não é? Aí a gente sente o medo daquilo que a gente não conhece. E a gente desconhece, e aí a gente, por desconhecer, a gente não exerce a tranquilidade. Você só exerce a tranquilidade quando você conhece. Olha como está tudo ligado. Então, Brandina. Só tem a proposta é o estudo. O estudo para saber, né, desenvolver essa capacidade. É uma evidência. É médio que vê, vidente, que vê. Tem uns que vê com olhos abertos, outros com olhos fechados. Eu, por exemplo, vejo pela tela mental, né? Eu vejo pela tela mental. Então, não é uma coisa tão sobrenatural. É uma coisa natural que alguns têm essa percepção mais desenvolvida e outros não têm essa, mas tem médio ostensivo da voz, tem outros que escrevem. Então, é uma capacidade que a pessoa tem de mediunidade que precisa estudar. Não tem outro caminho, não faz medo, porque o medo faz um certo medo, um receio. Venha do desconhecido. Do desconhecido. Mas assim que a pessoa começa a estudar e compreender, porque nós vivemos nos dois mundos. O mundo. Aí você agora está vendo o outro lado. Mas é uma coisa que é natural, nós estamos. Não existe o lá e o cá. É um mundo só. Agora, uns não vê nada e outros têm. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus de ter essa possibilidade de ver sempre. Mas não é assim, sair vendo, até porque a gente precisa educar a nossa mediunidade. Porque quando você começa a estudar, você vai educar, você vai saber como é o momento. Ou então, se você observar, você vai ter equilíbrio, vai ter, né, naquele momento. Né? Pode ser que, por exemplo, aqui agora, pode ser que veja alguma coisa. Mas se eu tiver um estudo e eu tiver uma mediunidade, eu me educar,
Então, isso não vai me trazer desequilíbrio. Eu vou saber conduzir aquele processo naquele momento. Então, tem os médios descreventes, tem os médios de evidência, tem aqueles que só ouvem, né? Que ouvem. Quer ver um processo? Minha irmã é médium, mas você vê, aconteceu com ela essa semana. Eu disse, eu não acredito, porque ela disse que estava dormindo e vieram e deram um assopro enorme no ouvido dela. Aí ela não conseguiu mais sair da cama, ela queria ir no banheiro e não podia. Eu disse, eu não acredito, porque tantos anos, mais de 30 anos que tu já conhece a espiritualidade, ainda com esse medo. Ela, sim, mas eu tive medo. Eu disse, E o medo é real. o medo é real. É para ser acolhido. Acolhido também. É. Aí, mas é algo que, se você estudar, precisa estudar, para desenvolver isso que está dentro de nós. É um processo nosso, que é tão grato. Eu mesmo sou muito grata a Deus. Né? A mediunidade agora, mediunidade requer estudo para que a gente possa saber lidar. É legal acolher, porque às vezes a sua irmã, ela, mesmo já tendo tido acesso à informação, mesmo tendo exemplos, às vezes vai cair em si, com assopro, que ela vai sentir que é real, né? Porque às vezes estava lá na teoria, agora começa a prática. Então ali é preciso convidá-la a qual o passo que ela vai dar, né? Para aprofundar naquele conhecimento e também para desmistificar o medo. Né? A pessoa disse assim, me mandou mensagem hoje cedo, é de outro país. Oi, Rose, bom dia. Uma pessoa pode ver um espírito como uma sombra escura? Eu estava tomando banho hoje de porta aberta e senti uma sombra escura na sala me observando. Quando virei, não tinha nada. E agora eu estava saindo do meu quarto e senti a mesma sensação. Tô com medo, né? E aí, isso aqui que ela está falando acontece com várias pessoas. E muitas vezes a pessoa não sabe a quem recorrer. Mas a doutrina espírita tem um acervo enorme, inclusive tem no site kardecpedia.com acesso de todo o manancial do Pentateuco, das viagens espíritas, das revistas espíritas, em vários idiomas. Então, quem hoje com a globalização, às vezes a pessoa tem um amigo que está em outro lugar e liga ou manda mensagem para alguém que tem o conhecimento espírita, porque o Brasil é o maior país de espíritas no mundo. Então, cabe aos espíritas do Brasil divulgar a doutrina espírita e acolher as situações que, como esse aqui, vai acontecer um monte. A gente vê aí, a moça caiu lá na Indonésia, em menos de 2 semanas aqui, o outro caiu cá. Os eventos se repetem. Uhum. Tudo se repete. Sim. Saiu um filme sobre adolescente, que o menino matou, o adolescente matou alguém, tá lá, o filme foi feito, no Brasil aconteceu a mesma coisa, né? Uhum. Tudo se repete. E aí, antes que comece a repetir, a gente pode ver, está acontecendo isso em um lugar, o que eu preciso aprender a falar ou a orientar? Porque se uma pessoa pergunta para você aí, que viu e que está com medo, o que você pode orientar essa pessoa, né? Então, nós aqui temos esse objetivo de desmistificar os medos em relação à mediunidade, desmistificar essa questão de lado de lá, lado de cá. Não é tudo, como o Brandino acabou de falar, é tudo interconectado. Os dois mundos se interpenetram, como o Tai Chi que tem, né? O Yin e Yang, é tudo garrado, não tem nada de separação. Mas existe o que é material e o que é imaterial. Tá? Uhum. Evonildo, eu quero voltar para essa mesma pergunta rapidinho, viu, Rosa? Evonildo quer nos falar eu aqui. gostaria de
passar uma experiência, né? Ótimo. Uma vivência que eu tive um pouco antes da pandemia. Né? Se fosse na época da pandemia, eu estaria entubado, provavelmente. Né? Eu levantei para trabalhar, mas quando eu cheguei no banheiro, eu senti que estava desfalecendo. Automaticamente meu filho entrou no banheiro e viu eu naquela situação. Eu disse, eu vou trabalhar. Ele fez, não, meu pai. Veja o livre-arbítrio e a tranquilidade. Nesses dois casos. Ele, não, meu pai, não vá. Não vá porque o senhor está nesse estado e não vai conseguir chegar no trabalho. Pelo meu livre-arbítrio, eu achei sensato a forma que ele tratou. Eu peguei e fui para a cama, e deitei e falei, então daqui a 15 a 20 minutos você me acorda que eu estarei melhor e vou trabalhar. Ele está certo, vá deitar. Fui deitar. Nesses entre 15 e 20 minutos, para mim, era o suficiente para mim levantar e trabalhar. Então, para mim, esse período de 15 a 20 minutos já havia passado. Acordei e perguntei, que horas é essa? Ele olhou para mim e falou, oxe, hoje já é segunda-feira. Deitei na sexta. Acordei na segunda. Para mim esse período tinha passado. Mas acordei por quê? Porque eu tinha, para mim, antes de deitar eu digo, estou tranquilo, se eu desencarnar, eu estou em casa com meus 2 filhos. E nessa segunda eu acordei debaixo de uma ponte, num rio lindo, bonito, e várias pessoas passando. Chegou um cidadão e falou, não saia daqui porque você não está adequadamente vestido para passar a ponte. Volte. As pessoas passando, eu voltei. Quando eu acordei, que ele me falou, não, hoje já é segunda. Você dormiu mais de 50 Sexta, horas. Sábado. E para mim só tinha passado esses 20 minutos, né? Com essa tranquilidade que eu deitei para desencarnar. Não me aceitaram lá. Já tem mais coisa para fazer aqui, né? Ô Rose, a contribuição excelente aí de Evanildo e Experiências transcendentais. a sua amiga trazia aí o que está preconizado numa das obras, a chamada Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns vem para esclarecer dúvidas que existiam de como aconteciam, dificuldades e tropeços que podemos ter na prática do Espiritismo se não soubermos lidar, né? Ele fala da existência da comunicação entre os espíritos, mas que nós temos esse cuidado. Para você saber o caminho que você vai trilhar, você precisa ter conhecimento, que é o que você traz, estudo. E às vezes as pessoas sempre fizeram essas perguntas. Essa pergunta. E a pergunta que já foi feita para você, Brandina, com certeza para você. Inclusive você já fez aqui. Você é médium ostensivo? Médium ostensivo, como já explicamos, aquele que tem ostensivamente, corriqueiramente, a possibilidade da comunicação entre os dois planos. E eu sempre respondi não. E eu passei a me perguntar, Brandina, da questão do acaso. Há vários anos eu fui chamado para um grupo de estudo sobre mediunidade. E venho fazendo estudos que eu ainda acho que a cada dia mais, Brandina, eu acho que eu tenho que mergulhar mais no conhecimento. Porque o conhecimento é algo inexaurível, né? É algo que não se extingue. E aí, eu estou sempre procurando saber do que é que acontece. E aí, o que é que acontece, e eu vou aliar o que está acontecendo na prática com a teoria daquilo que eu absorvo. Se você me perguntar, Salles, você hoje é um médium de psicografia intuitiva, eu vou dizer que tem características que me acontecem, que me ocorrem. Brandina sabe do que eu estou falando aqui.
Eu não vou afirmar, e se alguém disser que o Salles está dizendo que é médium, eu vou dizer que é mentira. Eu estou, através desse conhecimento, observando, do ponto de vista prático, o que é e trazendo sempre aquilo que eu escrevo para a criticidade, ou seja, eu trazer para o estudo, eu trazer para observar. Primeiro eu tenho que dizer para vocês o que é a psicografia intuitiva. Psicografia, grafar, escrever, através do psiquismo, que você absorve, você transcreve, você grafa para o papel, para o computador, para o celular, o que for. Tem Marcel, se eu não me engano, ele psicografa no celular, né, Brandina? Se eu não estiver enganado. Eu acho que é. É, através do espírito Marta, ele traz o celular e leva para outras pessoas para trazer a correção. E por que eu vou falar da correção? Então, o médium intuitivo, ou seja, você utiliza a intuição, o espírito não coordena diretamente o que você vai escrever. Mas você recebe a intuição e você, pelo seu mecanismo humano, descreve aquilo que você está sendo intuído a escrever. Inclusive, na psicografia intuitiva, você pode substituir, por exemplo, sinônimos. Não é? Sim. Você pode utilizar palavras que vêm e, de repente, você pode ter erros ortográficos, porque aí você vai depender da sintonia e o médium que está utilizando não é o espírito simplesmente escreva uma palavra, vou botar aqui, otorrinolaringologista. Às vezes o indivíduo não tem a capacidade intelectiva de escrever a palavra otorrinolaringologista. E ele vai lá e vai ter uma falha. Não quer dizer que a comunicação não está sendo propiciada, intuída por um espírito. Mas depende do mecanismo. E esses conhecimentos, como é que você sabe, Salles? É o que você trouxe, Brandina. Conhecimento. Quando eu trago um texto, no momento que eu estou copiando um texto, que eu estou redigindo ali, e de uma forma rápida, diferentemente como eu escrevo corriqueiramente para fazer alguma coisa, eu construo um texto. No momento que eu estou construindo, eu sei o que eu estou fazendo, mas se você me perguntar 2 minutos depois, eu não tenho como lhe descrever o que eu escrevi. É como se estivesse passando aqui a informação, Brandina. Você pegasse a informação, trouxesse, botou aqui dentro e transcreveu para as pessoas, mas você não se lembra piamente do que você escreveu. Isso ocorre comigo. Depois que eu venho com o texto, eu vou analisar o que é. E muitas vezes, e aí eu falo, as mensagens são para mim e nós, por estarmos, Brandina, nós estamos na mesma sala aqui, na mesma cidade, no mesmo planeta, ou seja, com várias e várias imperfeições, e que aquela mensagem vem invariavelmente para mim. Mas como estamos solidários e nessa caminhada, muitas das minhas necessidades são as necessidades de Rose, as necessidades de Brandina, de Ovanildo e desse que nos ouve aqui. Sim. Então eu vou pegar aquele texto, o que é que eu vou absorver? Eu acho que a pergunta principal é essa. O que é que aquela mensagem vai trazer de positivo e de crescimento nessa... Então aqui eu não quero, inclusive porque o Rose já trouxe a questão da vaidade, eu não quero. Eu quero que eu sirva desse instrumento em benefício meu, enquanto alguém que necessita elevar, e em benefício da coletividade. Entendeu, Rose? Entendi. E pelo texto, eu vi que o acaso não existe, né? Mas pela a continuidade do diálogo dela aqui, que eu fui, né, conversando, sim, mandando livro, tal, e orientando, ela dizendo, ela buscando para si, olha, meu Deus, pior é que eu não costumo sentir essas coisas. Nem assisto filme de terror para não ficar imaginando que vi algo. E eu estava de boas, não era que estava pensando em espíritos ou algo assim. Então, são perguntas e reflexões que a pessoa fica buscando em si. Será, sim, que eu fiz alguma coisa? Eu assisti algum filme, Porque nós ainda
nesse ponto aqui, estamos sem esse entendimento que existe em dois planos. E aí ela disse que tem acontecido ultimamente que meu corpo já sente quando algo ruim vai acontecer. Prefiro viver normal, na verdade. Ha, ha, ha. Hoje de tarde limpei a casa de energias, coloquei música tibetana, coloquei vela, aí ela partiu para proteger, de acordo com a crença dela, incenso, a casa tem energia boa. Você já viu sombras assim? Ou sentiu que fosse alguém? Eu estou melhorando com os pensamentos, né? Ela respondendo as minhas perguntas, fazendo objetivo todas as manhãs, quando acordo, mas talvez fique com medo, porque como aqui tem as energias ruins que o namorado traz, então por isso ele estava bebendo aqui de tarde, saiu da festa de novo. A gente vai aqui, dentro do Martins Peralva, entrar no assunto de obsessão. Uhum. Porque aqui ela não sabe das palavras, mas ela já linka. Minha energia tá limpa, não sei o quê, não assisto filme, mas fulano que mora comigo, tá bebendo, tá indo pra festa, tá não sei o quê, então deve ser ele. Não necessariamente, não é pra gente julgar nada, né? Não é pra gente julgar, mas vamos compreender. Então, no livro que estamos estudando juntos, Martins Peralva, Mediunidade e Evolução, chegamos no capítulo de progressão obsessional. E ele diz que o estudo da obsessão é um dos mais necessários, dado a diversidade dos processos obsessivos. De acordo com Allan Kardec, no livro dos Médiuns, a obsessão pode começar através de uma influência discreta, simples, e vai evoluindo para a fascinação. O caminho a percorrer é sutil e longo, desenvolvendo-se para formas complexas e perigosas que podem chegar ao desequilíbrio total. Nós já estamos no final do programa, não vai dar para a gente aprofundar no que é obsessão, no que é fascinação, no que é possessão, no que é subjugação. Mas no livro dos Médiuns vai ter isso assim com bem descrição. Ele dá aqui um resumo. Fascinação é a ilusão produzida pela ação direta de espírito moralmente inferiorizado, mas lúcido, consciente, sobre o pensamento do médium. Então, o médium está com um pensamento, ele vai tendo influenciações intrusivas. Então, sintonia, né? A sintonia. Isso já passou a ser uma fascinação. Ação inteligente, habilmente conduzida, perturba o raciocínio da criatura. Não aceita outra coisa senão aquilo que lhe vem à mente, com sutileza, com vistas a determinado objetivo. Eu lembro de um rapaz, na época de uns 4 anos atrás, que ele começou a ter pensamentos que a casa estava sendo invadida, então não podia ligar. Ele cortou a internet da casa. Ele cortou, então a mãe ficou mega preocupada, porque ele de repente começou a ter pensamentos de vigiar, porque estava sendo vigiado, que a casa estava sendo vigiada, que tinha uma conspiração. E aí a mente fica só naquele assunto e naquilo ali. Já é um indício, né, de uma influenciação com mais direta, com mais ênfase, né? Uhum. Todos percebem a fascinação, menos quem está fascinado. E qual o antídoto de fascinação? Leitura e prece. Estudo e trabalho. Né? A obsessão simples é uma etapa do processo de dominação. A criatura sofre a influência de entidades menos felizes que estão desejando prejudicá-la. Ou também de outras, pelo prazer de praticar o mal. Então, não necessariamente porque eu estou fazendo algo errado, que algum espírito pode querer me prejudicar. Pode acontecer, independente do que eu esteja fazendo. E eu posso, inclusive, sofrer uma obsessão, qualquer um de nós pode, até por você estar sabendo onde você quer ir, e isso pode ser
você ter pessoas que queiram ir junto com você. E a sintonia ser diferente. Rose, eu vou aproveitar nessa fala sua. Aí a pessoa está lá perguntando, numa comunicação, seja ela pela psicografia ou seja ela pelas via da audiência ou da vidência. Como é que o indivíduo faz para saber se aquela comunicação é uma comunicação idônea, é uma comunicação que a gente pode confiar, já que você trouxe, que você tem uma possibilidade de você ser fascinado, de você ser influenciado por espíritos zombeteiros, brincalhões. Como é que você pode? Na avaliação, toda comunicação, isso não é só ligado à mediunidade. Sim. Isso ligado em tudo. Nós vamos precisar de ter uma leitura e uma visão crítica. Você pode até comprar um livro, deixa eu dar uma olhada na editora, no autor. Não pode ir só pela capa, então, Não né? é para ir pela capa. Eu preciso ver o teor, o conteúdo, se a pessoa se trai ali no meio do contexto, qual é o objetivo daquela obra. Então, numa comunicação, seja escrita ou falada, a pessoa vai receber ali uma informação. Os espíritos que estão influenciando a comunicação são espíritos, são seres humanos. Sim. E não é porque desencarnou que passou, de repente, a ter uma santidade. Mas os espíritos superiores, eles vão ter sempre um caminhar seguro, tipo assim, não vão ocupar tempo de ninguém para falar mal do outro, nem para ensinar, nem para julgar. Sim. Eles vão ter comportamentos construtivos. Perfeito, Rose. E nós vamos conhecer a obra pela... você conhece a criatura pela obra que ele criou. Então, a gente usando a lucidez, Kardec vai dar muitos exemplos de textos maravilhosos. Tem até o Gênio das Flores, publicado na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1868, que a pessoa se intitula Eu Sou o Gênio das Flores, numa comunicação. E ali, Kardec depois faz análise daquela comunicação para mostrar que a gente precisa ter a sensatez de perceber. Então, se você pega uma pintura mediúnica que tem lá Rembrandt, Renoir, né? Peraí, deixa eu ver se aquele tipo de pintura é característica do estilo daquele pintor, porque senão não é. Às vezes uma pessoa está colocando o nome porque quer colocar, e nós não precisamos sair igual pessoas influenciados com fantoches, marionetes que falam, não, o espírito que falou que é Jesus, é Chico Xavier, é uma carta psicografada do meu filho. Peraí, tem aqui um indicativo que é do filho que desencarnou, é do pai que desencarnou. O que mostra aqui? Então, esse critério de sensatez, de lucidez, é um critério que a doutrina espírita vai nos chamando para a gente ter em todos os momentos. Perfeito. Rose, excelente. Você falou aí do nosso tempo. O nosso tempo correu, né? Acabou, 19h51. Mas a gente vai, desse ponto aí, nevrálgico, a gente vai continuar. Mediunidade e evolução, progressão obsessional, que ele vai falar desse progressão, que Pronto. Começa num movimento simples, né? E aí vai partindo para outras influenciações. Pronto, ok. Então, já que você já está na tela aí, eu já peço você, minha amiga, agradecendo pela sua participação, por você estar aqui conosco. Sempre agradecer por você ser essa companheira e amiga de sempre. Que você faça suas considerações finais, minha irmã. Eu quero parabenizar o Centro Espírita Irmão Miguel pelo aniversário do mês, né? Ele é 58 anos. Estarei lá amanhã com Elisandra Lins, viu? Eu também vou estar lá. Vou lá assistir, prestigiar esse Centro Espírita. E todos estão aí convidados. Vou estar à noite no Centro Espírita Fé e Luz. Estou sabendo. Um passarinho me disse aqui. E a União Espírita faz uma palestra doutrinária amanhã às 9 horas sobre, se eu não me engano, sobre egoísmo. Uhum. Então, gente, a doutrina espírita é uma delícia a gente estudar e, principalmente, vivermos
o Evangelho de Jesus, né, trazido pela luz da doutrina espírita, de forma a nos convidar a um aprofundamento, né, para a gente não deixar a nossa reencarnação, deixar de ser a nossa melhor versão, né, para a gente poder seguir adiante com Jesus. Que Jesus fique em cada lar e em cada coração. Muito obrigado, minha irmã. Passo para o Evanildo. Suas considerações, minha irmã. Retornando ao nosso início de programa, como prestamos nossos pêsames ao nosso querido Adelso, deixo aqui também em nome da comunidade de Parque Santa Vitória o meu sentimento também, né? E que a nossa tranquilidade possa ser aplicada principalmente nos nossos momentos de decisões, né? Que possamos ter bastante tranquilidade nesse momento. Boa noite a todos. Obrigado, Evanildo. Boa noite. Eu vou dar minhas considerações finais aqui e vou passar para minha irmã Brandina, para que ela também faça. Agradecer a todos vocês, estaremos aqui, se Deus quiser. Obrigado por todos que estiveram com a gente e os que estarão através da rede SDP TV, ouvindo e transmitindo e retransmitindo essas palavras. A todos aqui presentes, fiquei muito feliz, Délix, pelo seu retorno aqui. E o convite ainda continua de pé, viu? Se lembra que a gente começou? O espaço está aqui. A mesma coisa a gente fala para Elisete Santos e todos aqueles que estiverem empenhados, mergulhados no bem, queiram trazer as suas proposições. Então até sábado que vem, se Deus quiser. E aqui, ela que trouxe esse conteúdo de tranquilidade, e é uma pessoa que eu acompanho, que tenta, na medida das suas possibilidades, exercer a tranquilidade, minha irmã. Eu quero que você, com a sua tranquilidade, serenidade, você nos traga a sua consideração final, suas considerações finais e também a nossa prece de encerramento. Brandina. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos formou, aquele que nos diz todos os dias: não temas, eu sou contigo. Agradecendo a Jesus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos nesse mesmo pensamento, rogando a sua presença amada e querida. Agradecendo aos nossos mentores, guias e protetores que cuidam de cada um de nós. Vamos orar dizendo: Senhor Jesus, luz das nossas vidas, nós te agradecemos pela oportunidade deste momento. Amado Mestre Jesus, derrama da tua luz, da tua graça e da tua bênção sobre todos os corações e mentes dos nossos governantes. Leva, Senhor Jesus, a misericórdia do teu auxílio àqueles que estão nos países em guerra. Leva, amado Mestre Jesus, a todos aqueles que estão nos hospitais, nas cadeias públicas, aqueles que estão nas ruas nestas noites frias, Senhor. Leva do teu abraço e do teu amor. Leva, Senhor Jesus, a todos aqueles que se encontram nos manicômios, a misericórdia do teu auxílio e da tua divina graça. Senhor Jesus, que os teus prepostos, que esses trabalhadores incansáveis da tua seara, que eles possam sim, Senhor, nos auxiliar naquilo que nós pudermos fazer a benefício próprio dos nossos semelhantes. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos oferecido, como acréscimo da tua bondade e da tua misericórdia. Te pedimos e te agradecemos que seja conosco hoje e em todos os dias das nossas vidas, e assim seja.